Olá! O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. A frase da escritora feminista Simone de Beauvoir é comprovada com o resultado da pesquisa realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo. O resultado apontou que 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência na hora do parto. Negligência, pressão psicológica, procedimentos dolorosos e desnecessários, e até mesmo sem o consentimento da mulher, formam muitas vezes um cenário dramático para as gestantes. Outro problema também enfrentado é a cesárea. Cada vez mais adotado entre os nascimentos, o procedimento vai contra a indicação da Organização Mundial de Saúde, que recomenda que o índice de cesarianas seja de, no máximo, 15%. No Brasil, esse número atinge 52% no SUS e 88% na rede privada. Mas, afinal, o que faz com que a maioria das mulheres não decida sobre o seu próprio tipo de parto? E por que alternativas como o parto humanizado ainda são vistas como opções perigosas? Para debater sobre essas questões, vamos conversar com Raquel Marques. Ela é presidente da ONG Artemis, que ajuda na promoção da autonomia feminina e a não violência contra as mulheres. Obrigada pela presença, Raquel. Obrigada. Raquel, com base nos dados apresentados no início do programa, o que pode ser caracterizado como violência obstétrica? A violência obstétrica são ações, omissões, condutas que causam sofrimentos desnecessários às mulheres ou prejudicam a sua autonomia. A violência obstétrica ela pode ser tanto física quanto moral ou psicológica. De violências psicológicas, nós falamos do isolamento a que algumas mulheres são submetidas, a negativa da presença do acompanhante, ameaças, se você não colaborar conosco, nós não vamos dar assistência, ou vai acontecer alguma coisa com seu filho. As violências morais são aquelas em que as mulheres são ofendidas, muitas vezes julgadas com relação à sua vida sexual, por que você engravidou, por que você vai ter mais um filho, na hora de fazer você não gritou, porque agora você está reclamando, e outras coisas ofensivas que elas escutam no momento de ter os seus bebês. E as violências físicas, elas são procedimentos, algumas vezes desnecessários, ou até mesmo contraindicados, outras vezes até com uma indicação, mas sem um consentimento livre e esclarecido, que é uma obrigação de todo médico, sempre que vai ter um procedimento invasivo no corpo de um paciente, esse paciente tem que ter informação do que vai acontecer e concordar que isso seja feito. Então, dentro dessas violências físicas que a gente fala, estão o sorinho, né, que é a ocitocina de rotina para todas as mulheres e sempre, sem uma indicação precisa. A episiotomia, que é um corte no períneo, que já é não recomendada, proscrita há 30 anos e ela continua sendo praticada nas mulheres. Outras, por exemplo, amarrar a mulher, proibi-la de se movimentar, negar água e alimentos leves. E a cesariana, né? A cesariana é uma cirurgia que salva vidas, mas hoje no Brasil ela vem sendo realizada de forma indiscriminada. E uma cesariana feita por uma mulher sadia, sem uma indicação precisa para isso, está expondo essa mulher e seu filho a um risco muito maior, de 3 a 6 vezes maior, de complicações e até mesmo morte, por conta de uma cirurgia de médio porte, que é essa cirurgia cesariana. Durante o atendimento ao parto, as gestantes elas já relataram o toque de forma dolorosa, como você falou, humilhações e assédios. Por que essa conduta dos médicos? Então, perguntas que não cabem em tão poucos minutos. Mas a gente poderia falar sobre a questão de gênero incidindo, né? A própria vagina é vista de uma forma desrespeitosa. A gente, tempo atrás, entrou com uma ação a respeito de um vídeo de profissionais de medicina, de estudantes, inclusive, que faziam chacotas a respeito de vaginas, enfim. Então, tem essa questão de gênero colocada, tem a questão de classe social também colocada, né? Porque as pessoas que estão se formando médicos com seus 24, 25, 26 anos, elas têm uma trajetória de vida, muitas vezes, bastante diferente daquelas pessoas que estão tendo seus bebês
a cor da pele é diferente, a classe social é diferente, a trajetória de vida é diferente, as escolhas de vida são diferentes. E isso é colocado também um certo julgamento, né, que leva a desfechos que, assim, colocados à parte, não faz muito sentido. Mas ali no meio, às vezes, é uma forma de punição, um desmerecimento daquela pessoa que está sendo atendida. É difícil falar de maneira geral, né? Sem cometer injustiças. Então, a cesariana, ela então, traz um risco para a mãe e para o bebê? Um risco bem aumentado para a mãe e para o bebê de morte ou de complicações. No Brasil, 28% das mulheres elas começam o pré-natal querendo a cesariana, mas a média mundial é de 10%. Essa questão, essa escolha, é uma questão de cultura brasileira ou existem outros motivos para influenciarem essa preferência? Existe no senso comum que, seja qual for a questão de saúde que você for enfrentar, quanto mais tecnologia utilizada, melhor. Então, as pessoas muitas vezes vão para o médico e, se saem do médico sem uma série de indicações de exames, ficam insatisfeitas por falar, poxa, mas ele me deu uma receita, ele falou que eu tinha um problema X muito simples e nem me pediu um exame, né? A gente tem esse entendimento de que quanto mais tecnologia, melhor. Sendo que na saúde, a gente precisa da tecnologia mínima e suficiente. Cada tecnologia extra e desnecessária aplicada, ela te expõe a maiores riscos. No parto, além desse entendimento de que, então, se eu fizer uma cesariana, que é o máximo da tecnologia possível, eu tive a melhor assistência possível. Mentira, não é isso, né? Há também um contexto cultural que é da história de violência que as mulheres sofrem. Então, a professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública, ela diz assim, chega de partos violentos para vender cesárea. Uma mulher, ela vive um parto vaginal violento, e ela sai de lá achando que essa agressão, essa dor, esse sofrimento que ela passou é inerente ao parto. O que ela acaba, né, dizendo para suas filhas, para suas irmãs, para suas amigas? Prefiram cesárea. Ela mesma, num segundo parto, vai preferir cesárea. Então, essa cultura de partos violentos também incentiva que as mulheres busquem uma cirurgia, porque entre ter um sofrimento de 6, 12, 24 horas no trabalho de parto e um sofrimento de 1 hora só numa cesariana, é óbvio que a maioria prefere um sofrimento de 1 hora só numa cesariana. Só que não precisava ser assim, né? E uma opção, então, seria o parto domiciliar. Quais são as vantagens dele? A opção não seria um parto domiciliar. Um parto domiciliar é mais uma opção, mas uma opção mais padrão seria um parto natural, fisiológico, dentro de um hospital, ou um parto natural dentro de uma casa de parto, ou sim, um parto natural dentro do domicílio, um parto domiciliar, né? Mas não precisaria ser assim que, para eu ter um parto sem intervenções, eu tivesse que fugir para um parto domiciliar. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Quando a gente vê esse movimento de partos domiciliares aumentando, nem todas as pessoas escolheram parto domiciliar por preferir um parto domiciliar, mas por estarem fugindo dos procedimentos hospitalares. Então, essa é uma circunstância do Brasil, mas que está longe de ser o adequado, né? Nós deveríamos ter, em todos os ambientes, a certeza de que nós teríamos um parto respeitoso. E, a partir disso, as pessoas serem livres para escolher aqui ou ali, sem ter que estar fugindo para poder viver o que acredita. E no caso de um parto domiciliar, existe algum risco quando ele não é indicado? Um parto domiciliar, ele deve sempre ser assistido ou por um médico obstetra, ou por uma enfermeira com especialização em obstetrícia, ou por uma obstetriz, que é uma profissional de nível superior, formada aqui na Faculdade de Ciências e Humanidades da USP, na EASH. Esses 3 profissionais, eles estão capacitados para atender um parto normal fisiológico. Dentro de um domicílio, não é possível realizar nenhum tipo de procedimento. Então, não pode ter anestesia, não pode ter o corte no períneo, que é a episiotomia, não pode ter aceleração de parto via ocitocina, nada. Então, essa mulher e esse bebê, eles só são elegíveis a um parto domiciliar se o pré-natal transcorreu sem riscos,
sem nenhuma intercorrência. Então, é um parto de risco habitual ou de baixo risco. Somente esse grupo está habilitado a ter um parto em casa. Então, se a pessoa tem uma gestação de baixo risco e está sendo acompanhada, tanto na gestação quanto durante o trabalho de parto, por uma obstetriz, uma enfermeira obstetra ou um médico, ela está garantida de que as coisas estão sob controle. Esses profissionais vão acompanhar esse trabalho de parto até o nascimento e caso eles notem qualquer intercorrência, muito antes disso virar uma complicação, é combinado de que então vamos para o hospital. E aqui em São Paulo, em alguns minutos a gente chega no hospital, não é por isso que a gente tem uma complicação maior. O Conselho Federal de Medicina, ele recomenda que partos sejam feitos somente em ambientes hospitalares. E em 2012, o Conselho Regional do Rio de Janeiro, de Medicina do Rio de Janeiro, ele chegou a proibir os médicos de participarem de partos domiciliares. Por que a postura desses órgãos? A maneira como o esquema está organizado hoje, com cesarianas eletivas e o parto no controle dos médicos, está tudo muito certinho. Aí, de repente, vem o pessoal falando, não, vamos resgatar o parto, né? Vamos atender de uma maneira diferente. Isso muda muito a maneira de pensar, assusta as pessoas, porque muda a forma como elas estão trabalhando, fere interesses financeiros, porque os hospitais são uma indústria, né? Há uma indústria por trás da hospitalização do parto, e as consequências são várias. Alguns grupos ficam bem descontentes, como os anestesistas, por exemplo, eles já emitiram pareceres e notas a esse respeito, né, de que são contra, até porque eles não podem anestesiar dentro de um domicílio. Então, é preciso entender que esse é um terreno com muitos atores, né? São esses fatores que fazem com que a gente vá contra a indicação da Organização Mundial de Saúde, né? Ela fala que dentro de um país, o número de cesarianas deveria ser de 15% do total. Aqui nós temos 52%. Tem algum interesse, além do que você já citou, dos médicos aconselharem as mães a escolherem a cesariana? Em primeiro lugar, os médicos, eles realmente acreditam, eles também acreditam que a cesariana é melhor. Tanto que a gente vê que muitas vezes os médicos fazem cesarianas nas suas esposas, nas suas filhas, as médicas preferem cesarianas. Então, eles também estão imersos nesse caldo cultural que valoriza a tecnologia, que acredita na questão mais limpa, mais rápida, né, que a cesariana proporciona. Depois, acho que um outro fator que até leva esses profissionais mesmos a preferirem a cesariana é a formação do médico, né? A formação médica, ela é mais voltada para a doença do que para a saúde. É uma característica, é um profissional acostumado a lidar com a doença, tentando devolver a saúde. Mas ele não está acostumado a olhar a saúde. E uma gestação fisiológica, sem intercorrência, sem pressão alta, sem diabetes, sem uma série de questões, ela é saúde, ela não é doença. O Checkmate vai para um rápido intervalo e no próximo bloco continuaremos discutindo sobre a violência obstétrica. O Checkmate está de volta e o assunto de hoje aborda os direitos da mulher na hora do parto e a violência obstétrica. Nos nossos estúdios está a presidente da ONG em Defesa dos Direitos das Mulheres, Raquel Marques. Bom, Raquel, eu queria começar o segundo bloco perguntando sobre o seu trabalho na Artemis. Quais são os casos que vocês atendem lá? A Artemis é uma associação essencialmente política. O que nós fazemos é mobilizar a opinião pública, iluminando essa questão que ainda é pouco conhecida. Nós também trabalhamos com políticas públicas, dialogando com o executivo, o executivo, judiciário e legislativo, pedindo que deem atenção a esse caso. Hoje o Brasil tem muitas leis, normas, regulamentos que garantem uma assistência ao parto de muita qualidade a todas as mulheres, só que essas
regras todas não são cumpridas muitas vezes. Então, nós levamos os casos, nós temos conhecimento pedindo a colaboração dos secretários de saúde, promotores, o próprio Ministério da Saúde, ANS e assim por diante. E com a mídia, né? Assim como eu estou hoje aqui, levando informação a mais pessoas para que a gente possa pautar essa questão. Já que você citou, quais são as leis que deveriam ser priorizadas para assegurar o direito da mulher? Hoje existe a lei do acompanhante. A lei do acompanhante é uma lei de 2005 e até hoje ela não é cumprida adequadamente nos hospitais. Ela serve tanto para o hospital público e privado, hospital civil e militar e hospital universitário. Essa lei ela garante que a mulher, ao entrar no hospital, a parturiente, ela tivesse um acompanhante durante todo o período, até 10 dias após o parto. Assim como uma criança entra no hospital e não fica sozinha, ela sempre tem alguém do lado dela, ou um idoso, uma gestante, uma parturiente também teria o tempo todo, né? Hoje, muitos hospitais ainda não permitem a entrada do acompanhante, porque dizem não estar adaptados a isso, sendo que a lei é de 2005, ou seja, eles tiveram 9 anos para se adaptar. Pela lei, eles teriam 6 meses. Então, não é mais possível dizer que não está adaptado, né? Tem que deixar o acompanhante entrar. Uma segunda, aí não é lei, mas é uma norma da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a RDC 36 de 2008. Ela fala de como os hospitais, como deve ser a ambiência do hospital, como é que deve ser a sala de parto, as estruturas que tem que ter, e como esse parto tem que acontecer em algumas linhas gerais, especialmente ligadas à ambiência, né? E que se ela realmente estivesse acontecendo, se os hospitais tivessem essa infraestrutura adequada, as mulheres que têm um parto normal, elas teriam um parto de muito mais qualidade, numa sala de PPP que a gente fala, que você espera as contrações e a dilatação completa nessa sala, que é a sala de pré-parto, o bebê nasce nessa mesma sala e você permanece lá no pós-parto, sem ter que ficar numa sala com várias pessoas esperando a dilatação completa, depois ser transferida para um centro obstétrico, depois sai. Então, a PPP é um requisito já colocado na RDC 36 de 2008. E até hoje são poucos os hospitais adaptados a isso. E o que nós nos questionamos quando nós temos a oportunidade de comparecer a uma audiência pública ou ter alguma conversa com algum gestor, é por que essa norma, que é uma regra sanitária, ela não é opcional, ela é obrigatória, ela não está sendo cumprida. Uma maternidade que não tem esses requisitos, ela pode inclusive ser fechada, né? Por que estamos fazendo vista grossa a essas questões? E como que a mulher ela pode denunciar esses tipos de infrações, desde essas normas que não são cumpridas até mesmo a violência obstétrica? Tem dois caminhos. Tem um caminho que é um caminho individual, ou seja, por exemplo, a pessoa sofreu uma violência obstétrica ou não teve o direito ao acompanhante resguardado e aí ela quer uma indenização por isso. Se ela quiser seguir esse caminho, né, de buscar uma reparação pelo seu direito, que não aconteceu, ela pode tanto buscar um advogado particular, quanto buscar a defensoria pública, caso ela tenha uma renda que a defensoria pública consiga atender. Aqui em São Paulo é em torno de 3 salários mínimos. Quem tem até 3 salários mínimos, mais ou menos, poderia buscar a defensoria pública para ser atendido de graça. Agora, se ela também tiver uma ideia de que é importante que essa questão que ela sofreu não aconteça mais com nenhuma mulher, o que eu acho que essa consciência ela é muito importante, é preciso denunciar esses fatos no Ministério Público. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal estão abertos, recebendo esse tipo de relatos, porque a partir desses relatos, eles vão entender como é que esse hospital está trabalhando, pedindo explicações para que isso não volte a acontecer com nenhuma mulher mais. Então, tem esses dois caminhos. O coletivo, que ele é muitíssimo importante, e o privado. O parto natural, ele é cultural? Existem outras formas de se ter uma criança hoje em dia? O parto natural, que a gente fala, seria um parto sem intervenções. Obviamente, existem muitas outras maneiras de ter o bebê, mas o que eu acredito que é o mais importante é garantir o bem-estar, a autonomia, a liberdade, o respeito à fisiologia da mãe.
que quando essa mãe tem liberdade de andar, de se alimentar, de dizer que posição que ela prefere ficar, se ela quer tomar um banho de água quente para aliviar a dor, se ela quer ficar abraçada com seu companheiro, se ela quer tirar um cochilo, se essas condições muito básicas de você estar do lado da pessoa e, bem, o que você precisa nesse instante? Se isso for preservado, eu não acredito que a gente precise dar muitos rótulos ao que é esse parto, se ele é natural, se ele é Le Boyer, se ele é humanizado, se ele, né? Porque o essencial é isso, é a garantia da individualidade, não transformar um parto numa linha de produção que tem prazos definidos, que todos devem ser iguais, que a pessoa perde a sua característica, né, essa identidade, e ela não é mais tratada pelo nome, mas por mãezinha ou por um número. Então, se nós garantirmos isso, que as pessoas sejam ouvidas, olhadas nos olhos, e que as suas necessidades sejam atendidas, e são necessidades muito simples, como eu disse, a liberdade de andar, de se movimentar, de gemer, de comer, de beber, de estar com as pessoas que gostam, as coisas transcorrem com uma outra qualidade. Muitas mulheres elas não têm a consciência de que sofrem esse tipo de violência. Isso está atrelado ao machismo? Isso está atrelado à falta de informação, né? Nessa trajetória da Artemis, algumas colegas, de vez em quando, elas colocam uma mesinha no meio da rua e começam a dar informação o que é a violência obstétrica. E quando elas começam a contar para as pessoas o que é necessário, o que são os procedimentos corretos, quais são os procedimentos que não deveriam acontecer de rotina e assim por diante, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas aquilo que eu vivi então não era para ser assim, podia ser diferente, não era imprescindível, se não acontecesse meu filho não ia morrer. E essa ficha vai caindo, né, de que a experiência poderia ter sido mais respeitosa, mais prazerosa, porque a violência que acontece no momento do parto, ela não acaba ali. Nos relatos que nós recebemos, nós fazemos uma pergunta: quais as consequências dessa violência para a sua vida? E nós recebemos desde relatos de consequências físicas, pessoas que tiveram, seja na cicatriz da cesariana ou da episiotomia, alguma coisa assim, dificuldade de cicatrização, incontinência, danos na vida sexual, até casos de danos psicológicos tão severos que levam ao rompimento da relação com o companheiro, mulheres que desde que tiveram parto nunca mais quiseram ter relação sexual por medo de engravidar novamente, de tão traumático que for o parto. Esses casos não são poucos, mas não são tão raros. E é muito triste imaginar que uma experiência traumática dessa possa ter consequências na vida de várias mulheres para o resto da vida, né? Relações sexuais com dor para sempre, perda do prazer. E não é pelo parto, e não é porque a pessoa teve um parto vaginal, teve um parto, é por conta dos procedimentos desnecessários que foram realizados no parto. Por mais que a gente busque reparação, até judicial para isso, não tem dinheiro que pague as oportunidades roubadas nesse momento. Raquel, o tema da dissertação do seu mestrado é cyberativismo em defesa do parto humanizado e da descriminalização do aborto. Qual é a relação do parto humanizado com a descriminalização do aborto, seguindo a linha do seu mestrado? A minha pergunta de mestrado foi decorrente de uma curiosidade minha. Parto e aborto, ambas estão debaixo de um guarda-chuva, que são os direitos reprodutivos. E a minha pergunta era, por que quem fala de parto não fala de aborto? E por que quem fala de aborto não fala de parto, né? O meu mestrado ele teve a proposta de ser um pouquinho crica e só falar das diferenças ou dos problemas e não falar tanto dos elogios ou das semelhanças, né? E a conclusão que eu chego, assim, analisando o movimento de vários aspectos, é que o movimento do aborto, ele é um movimento que une mulheres de várias classes sociais, de várias idades, e todas elas buscando a universalização do serviço. Então, toda mulher que milita pela descriminalização do aborto, ela não está pretendendo no futuro virar uma profissional que pratique um aborto. Ela quer que o aborto, que hoje até já acontece, esteja disponível para todas as mulheres de forma gratuita e segura. No movimento do parto, a característica do movimento é que ele começou por profissionais.
e ele ainda está muito concentrado na classe média, ele não é tão popular nas classes mais baixas, e o movimento, até recentemente, ainda não tinha começado a pautar a necessidade desse parto estar disponível para todas as mulheres, de forma universal e gratuita, né? Era um movimento ainda ligado a, se você quer um profissional que te atenda, você precisa contratar esse profissional. As pessoas não se mobilizavam até recentemente para que isso fosse acessível a todas. Mas as coisas têm mudado nos últimos tempos. Bom, agora eu vou fazer a pergunta checkmate. O parto humanizado é um tabu? Parto humanizado, o parto é um tabu. O parto é um evento íntimo, fisiológico e de caráter sexual. O parto, ele junta a vida e a morte. O parto dá medo, o parto assusta, né? Então, as pessoas, sempre que possível, elas preferem não falar sobre parto, elas preferem não discutir sobre parto, não perguntar sobre parto. Parto deixa para o médico, ele resolve. Então, parto é tabu, que pena. Parto é tão lindo. Bom, Raquel, obrigado pela sua presença. Agora eu vou deixar espaço para você divulgar os seus contatos e também da Artemis. Tá, então vocês encontram a equipe da Artemis no site www.artemis.com.br. A gente conversa muito todos os dias com as pessoas pela fanpage no Facebook, que é facebook.com/artemisong. E lá no nosso site vocês também encontram nossos contatos, e-mail, e aí, eventualmente, a gente consegue ajudar em alguma necessidade que vocês tenham. O programa de hoje fica por aqui. A você de casa, continue ligado na programação da TV São Judas e até o próximo programa.